Se por um lado pode salientar-se uma sinergia em termos de maior escala, economia de escala, por outro lado é subjacente uma importante demissão das câmaras relativamente às suas responsabilidades políticas e legais neste sector estratégico e de responsabilidades sociais. Este aspecto é tanto mais relevante quanto se sabe que a gestão desta empresa será maioritariamente externa ao conjunto das próprias câmaras. Portanto, há que considerar questões como a capacidade e responsabilidade política da fixação de preços, a definição das prioridades de investimento e apoios sociais, mas também o futuro profissional e a responsabilidade remuneratória dos funcionários deste sector. Na verdade, há, para além destas considerações específicas para cada uma das câmaras em si. Temos que um facto de que os custos destes sectores, água, lixo, saneamento, são muito mais onerosos nas zonas rurais de habitação dispersa do que nas zonas urbanas, onde, por outro lado, também já existem maiores infraestruturas. Não é por acaso que o Funchal já se auto-excluiu deste processo. Mas temos, por exemplo, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Machico, são, para além do Funchal, aqueles concelhos onde mais predomina o meio urbano e, portanto, as condições urbanas que têm menores custos. Mas é precisamente nestes concelhos que se propõe arrancar esta empresa. Quer isto dizer que, sendo certo o princípio de que o utilizador pagará os custos, começa-se este processo por uma melhor garantia de bons resultados, depois vai-se adicionar gradualmente aos outros concelhos com maiores custos, fazendo com que os pioneiros desta entrada já não tenham capacidade de recuo. É realmente um tiro no escuro apostar nestas condições, sabendo que no futuro as condições serão subejamente mais gravosas. Temos como certo que a rentabilidade da empresa a nível de toda a região acarretará custos para o consumidor muito acima daqueles que seriam necessários para Santa Cruz. Feita a comparação de custos e receitas com o Funchal, entendemos desde já que Santa Cruz não ficará a ganhar com a entrada nesta empresa. Note-se e frise-se bem que não somos contra o princípio da solidariedade para com os concelhos mais desvantajosos, mas seguramente esta não será uma função das outras câmaras, nomeadamente neste caso de Santa Cruz, mas sim será uma responsabilidade do Governo Regional. Diga-me uma coisa, isso quando é que arranca? Ninguém sabe. Não está ainda. Ninguém sabe. A única coisa que eu sei é que Ribeira Brava, que pelos vistos não era para entrar, mas devido a problemas, nomeadamente o 20 de Fevereiro e o resto da região, a Ribeira Brava já aprovou a sua entrada, mas a seguir temos o Porto Santo. O Porto Santo, neste momento, o sistema de água do Porto Santo já desde o início está cometido, digamos assim, à IGA, e portanto a sua passagem para esta empresa é transitiva, digamos assim. Estes três concelhos, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos, são aqueles que se propõem, isto foi dito publicamente, aqueles que se propõem a arrancar. Ora, se a empresa começasse pelos concelhos mais problemáticos, em que se resolvesse realmente o real problema que esses concelhos têm da sua dimensão pequena, de se poderem infraestruturar como deve ser, se começasse por aí, conseguíamos ver as vantagens, não era?
E então os outros concelhos, com infraestruturas já mais lançadas, com capacidades de gestão mais rentáveis, porque uma coisa é fazer a recolha de lixo numa área de 1000 habitantes que vivem todos próximos, outra coisa é fazer uma recolha de lixo numa freguesia que tem não sei quantos quilómetros quadrados, não é? É muito diferente. Uma coisa é fazer um lançamento de esgotos numa freguesia do norte e outra coisa é fazer um lançamento de esgotos num bairro coisa. Portanto, são custos completamente diferentes, não é? E, portanto, começa-se pelo que tem menores custos, depois Santa Cruz, Câmara de Lobos, Machico entram, depois começa a entrar o outro concelho aqui, outro concelho acolá, o investimento começa a ser lançado para esses concelhos que têm menos infraestruturas e os que são mais rentáveis vão pagar os outros. Quer dizer, evidentemente que a solidariedade tem que existir para todos, não é? Mas a função da solidariedade, ou a responsabilidade da solidariedade, compete ao Governo Regional. Não vai ser as câmaras que vão ter um esforço acrescido para dar solidariedade às outras. Então faça-se uma Câmara única na região. E depois quem é que vai ser responsável quando os aumentos, que isto vai ter aumentos significativos nos custos da prestação de serviços. Nomeadamente ao princípio de que cada sector tem que ser sustentável. Neste momento a água já é sustentável em Santa Cruz. O lixo é quase sustentável. E o lixo não é muitas vezes sustentável porque os custos da meia serra são muito, muito grandes. Agora, há uma pergunta que eu também ponho. Se as câmaras vão prescindir do seu capital e entregar o capital ao Governo Regional, a esta empresa, ficando as câmaras com um total de 48%, a empresa com 51% e o Governo com 1%, ou seja, se a gestão passa a ser controlada maioritariamente por externos, por que razão também as câmaras não têm uma parte do capital do valor ambiente e da IGA, porque são os únicos consumidores dessas empresas e essas empresas são monopolistas relativamente às câmaras. Que capacidade têm as câmaras de formar os preços do valor ambiente e da água? Têm que acreditar que aquelas empresas funcionam por bem. Mas as câmaras, se tivessem, mesmo que fossem minoritárias, se tivessem um pouco de capital nessas câmaras, as câmaras, pelo menos a nível da Assembleia, tinham uma palavra a dizer. Neste momento, perdem o controle total das suas responsabilidades e, relativamente ao seu fornecedor único, não têm qualquer capacidade de intervenção. Isto não é moral.